Vamos começar mais um pouco de louvor e adoração na casa do Senhor. Vamos se colocar de pé para orarmos. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na Tua casa, Senhor, que podemos chegar aqui na Tua paz, Senhor, e que mais tarde possamos retornar para as nossas casas na Tua santa paz, Senhor. Senhor, abençoa aqui o Teu servo, Senhor, que estará ministrando na Tua palavra, Senhor. Usa ele, Senhor, para ministrar os nossos corações, Senhor. Não o que Ele quer, mas é o Senhor que quer para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Verso 3. Amém? A minha versão é na linguagem de hoje, né? Mas quem tiver essa versão aí diferente, Almeida, né? Pode acompanhar aí. Na minha versão diz assim: E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Amém? Que nós possamos sempre clamar ao Senhor, né? E com certeza Ele vai nos responder, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que sempre possamos clamar a Ti, Senhor, sempre Te buscar, Senhor, cada dia mais, Senhor, para que os nossos desejos o Senhor possa atender, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Na primeira oportunidade, quero chamar Levi para cantar, para louvar o Senhor. E em seguida, a irmã Laís para estar no momento ofertório. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede
em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber do seu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
Agradeço pela oportunidade. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar em espírito de adoração ao nosso Deus, no momento ofertório. E vamos louvar ao Senhor. Quando você pensa que as promessas do Senhor Jesus não vão se cumprir, saiba que Deus ele tem o momento certo e a hora certa para realizar aquilo que um dia Ele te prometeu. Basta somente você crer. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O
O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, né? Ele está aqui neste lugar, nesta noite, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele. Bendito Deus, soberano Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nos colocamos, Senhor. Te damos graças por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, Deus, por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, chamada casa de oração, Pai, para junto prestarmos culto a Ti, Senhor, e neste momento especial do culto, Deus, onde podemos trazer, Senhor, ao Teu altar, as nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor, para serem consagrados a Ti nesta noite, Pai. Nós assim o fazemos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora também na oportunidade também estarei convidando o Ministério de Louvor. E em seguida o pastor Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Ministério de Louvor, Eclésia, cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, que desde da manhã pela manhã, nós já estávamos aqui aprendendo a palavra do Senhor na escola dominical, e o Senhor vai nos abastecendo com a sua palavra, nós vamos sendo ministrados, né? E Deus, Ele é fiel em todo o tempo. E por isso nós vamos dizer que, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Aleluia. O Senhor está neste lugar, amém? Então você pode adorar, você tem liberdade para adorar o Senhor, para glorificar o nome dele, para levantar as suas mãos, para se desprender na sua presença, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Vamos exaltar o nome do Senhor. Te adoramos nesta noite, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a
A Ele a glória. A Ele Para a todos sempre. Só o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração. para sempre. Amém. Quão profundas riquezas Quão profundas o saber riquezas, e o conhecer de Deus. o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas. Aleluia. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Verdade, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Eu queria, aleluia, ouvir a igreja dizendo a Ele a glória. A Ele a Ele recebe a tua adoração. A Ele a glória. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a ti, Jesus. pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Pra Ele é sempre. Amém. De todo louvor e de toda adoração. Nós passamos por muitas lutas na nossa caminhada, mas nós temos aprendido que o Senhor, Ele é a nossa força. Aleluia. E muitas vezes em nossos passos nós erramos. Às vezes tomamos decisões erradas, se frustramos em situações, mas mesmo assim o Senhor, Ele é aquele que nos leva sobre as águas. Assim como Pedro, que afundou por ele ter tirado os olhos de Jesus, mas o Senhor estendeu as suas mãos e trouxe ele à tona de volta. E esse louvor tem por título Oceanos, aonde o Senhor, Ele nos chama para mergulhar mais fundo na sua presença. Ele nos chama para um pessoal com Deus. E eu não sei as suas lutas, os seus medos, as suas preocupações, mas o Senhor, Ele conhece todas. O Senhor conhece cada uma delas. E Ele pode te trazer à tona de volta. As promessas do Senhor continuam de pé em nossas vidas, e elas vão se cumprir em nome do Senhor Jesus. Mas que nós possamos a cada dia estar com os nossos olhos fitados no Senhor. Se em algum momento afundou, mas o Senhor te levanta e nos levanta nesta noite para uma vida de intimidade com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés
podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. Ele ouve o teu clamor. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Você é dele e tu és meu. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo Estou medo. cercado Tu pelo és fiel, medo. nunca vais falhar. Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. Além das ondas, aleluia, olharei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aleluia, nos guia, Senhor. Nos leva para perto de ti. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Você está firme no Senhor. O Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Por onde quer que andares, Ele mesmo falou isso. Ele mesmo disse isso. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. E além das ondas Mesmo que o mar ele olharei. cresça, a tempestade esteja Se o grande. mar crescer, O Senhor, Ele é somente contigo. em ti descansarei, Aleluia. Nós podemos descansar em meio à tempestade. pois eu sou teu, Assim como Jesus dormia naquele barco tu e a és tempestade era grande. pois eu Aleluia. sou teu, E os discípulos acordaram o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo que vamos perecer. pois eu sou teu, Mas o Senhor disse: por que sois tão tímidos? Porque ainda não teres fé. Aleluia. E Ele deu ordem à tempestade, Ele deu ordem ao mar, Ele deu ordem ao vento. E Ele se acalmou, Ele se aquietou. Aleluia. Aleluia. O mar vai se acalmar, amém. As tempestades, elas vão se acalmar na ordem do Senhor Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Que nós possamos clamar o nome do Senhor em meio à tempestade. Aleluia. Porque ela vai se acalmar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos seguros nos braços do Senhor. Aleluia. E como é bom sabermos que temos um Deus que em meio às dificuldades da vida Ele nos segura, Ele nos abraça, Ele nos chama,
Aleluia, para um relacionamento pessoal. Aleluia. Como dizer, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. Mesmo que você em algum momento da sua vida você se sinta só, você se pergunte, Senhor, onde o Senhor está? Assim como o salmista, ele falou: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Recebe um abraço do Senhor nesta noite. Aleluia. Sente o respirar do Senhor nesta noite, bem pertinho de você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. E se eu passar pelo vale, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Acharei conforto em teu Pois eu sei amor. que és aquele que me guarda. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Você pode descansar nos braços dele. Em teus braços é Se você está cansado, está cansada, descanse nos braços do Senhor nesta noite. Em teus braços é Aleluia. meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, E se eu passar pelo vale, acharei conforto acharei em teu amor. conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você que nos assiste, Em teus braços recebe um abraço do Senhor, em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. O Senhor está te abraçando aí. Em Ele está teus trazendo descanso, braços Pai. é meu Graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu caio em tua graça. Oh Deus, como nós carecemos da tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh Jesus, a tua graça é melhor do que a vida. Recaio em tua Aleluia. graça. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Recaio de novo Sem ti nós não somos nada, tuas Senhor. mãos. E se eu passar pelo vale, Aleluia. acharei Santo, santo é o teu nome, conforto em teu Como é bom sermos amor. abraçados por ti, ó Deus. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, Em teus braços é o meu descanso. adore ao Senhor, declare isso para Ele. Em teus braços é o meu
é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Santo é o teu nome, Jesus. O Senhor Deus que tem cuidado das nossas vidas, tempo, Senhor. Cada família aqui representada, Senhor. O Senhor sabe as batalhas e as lutas enfrentadas diariamente. Oh, Senhor, mas nós podemos descansar em Ti. Aleluia. Assim como o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, pois o meu jugo é suave, o meu fardo, ele é leve. Aleluia. Nós podemos descansar em Ti, Senhor. Nós não estamos ausentes de guerras, de tempestades, de lutas, mas o importante é que nós passamos pelas tempestades contigo, que andamos sobre as águas contigo. Aleluia. Que o Senhor, mesmo em meio à tempestade, o Senhor está dormindo, nos dizendo: olha, filho, olha, filha, está tudo sobre o meu controle, está tudo nas minhas mãos. Aleluia. E nós podemos descansar. Nós podemos descansar nos braços do Senhor. Aleluia. Descanse nesta noite. O Senhor fala para ti: descanse, porque sou eu que batalho por ti. A vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor, Eclésia, agradece a oportunidade. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é digno de todo louvor e adoração. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por esta noite, pela vida da nossa irmã Claudete também, que está nos assistindo. E ela agradeceu pelas orações dos irmãos. Amém, que bênção. Também fui informado que Douglas, meu amigo ali, está em Portugal, está nos assistindo também, esteve aqui em um tempo conosco, e é um prazer tê-lo, meu irmão, junto conosco neste lugar, adorando o Senhor, né, direto de Portugal. Que Deus esteja abençoando você e sua família aí neste lugar, que bênção, e que Deus permaneça abençoando também a vida da nossa irmã Claudete, do nosso irmão Cláudio, que, né, esteve ali enfermo, mas o Senhor, Ele é o Deus que cuida dos seus, e estamos felizes por Ele já estar em casa, está sendo cuidado pelo Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, e o versículo 11. Um texto bem conhecido pela igreja, por todos. Mas Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E eu queria falar nesta noite sobre nós se apresentarmos perante o Senhor. Eu queria convidar as crianças aqui na frente. Nós vamos estar orando pelas crianças. Vão para a salinha. Vamos fazer a leitura, logo após estaremos orando, amém? Lucas, capítulo 17, versículo 11, vai dizer a palavra do Senhor. E de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe
e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Ó Pai, que esta palavra alcance os nossos corações, que o Senhor possa estar falando com a tua igreja, Deus, conforme a tua vontade, não aquilo, Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ministra os nossos corações, Deus, perdoa, Senhor, as minhas falhas e os meus erros, usa a minha instrumentalidade, Pai, para a glória do teu nome, que não seja eu, mas seja o Senhor, o teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações aqui neste lugar. Ó Deus, abençoa estas crianças, Pai, que elas possam também serem ministradas, Pai, que seus corações estejam sensíveis à tua voz. Ó Pai, a tua palavra nos diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor possa estar cuidando dessas crianças, das suas famílias, Senhor, dos seus familiares, da mente dessas crianças neste mundo, Senhor, tão turbulento. Ó Senhor, onde tem bombardeado as nossas crianças, Senhor, com inversões de valores. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, essas crianças serão crescidas na tua palavra, elas avançarão, Pai, aqui nesta terra para a glória do teu nome, e o diabo não pode as tocar, Pai, porque elas são tua, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a professora da noite, usa ela em tuas mãos, fica conosco, Senhor, fala conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É bom estarmos na presença do Senhor, né, para ouvir a sua voz, quando nós desejamos que o Senhor ele fale aos nossos corações, quando nós dizemos: Senhor, fala comigo, fala conosco. E ele é um Deus que fala, porque ele é um Deus de relacionamento. E esse texto aqui, onde nós lemos, fala de uma história tão conhecida dos 10 leprosos, mas de alguém que se apresentou perante o Senhor, de alguém que foi até Deus e reconheceu o que ele fez, né, o que Jesus havia feito na vida dele. E será que nós temos reconhecido o que o Senhor tem feito em nossas vidas? Será que nós paramos para agradecer o Senhor, ou voltamos para agradecer em tudo que ele tem feito, em tudo que ele tem realizado, né? A palavra do Senhor nos diz: de que se queixará o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Então nós não temos do que se queixar, mas nós temos muito do que agradecer, né? Nós temos falhas e erros, e sim, se queixamos, erramos, e devemos ir diante do Senhor e não concordar com os nossos pecados e buscar nele, né, purificação e transformação. E naquela época a lepra, ela simboliza também o pecado na vida de alguém, na vida de todos nós, que era algo terrível naquele lugar. E o texto vai dizer, né, lá aqui em Lucas, no capítulo 17, e o versículo 11, que Jesus estava de caminho para Jerusalém, né, e passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E quando ele chega ali, a Bíblia diz lá no versículo 12: ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. O texto diz, irmãos, que 10 leprosos souberam que Jesus estava ali, foram ao encontro de Jesus. Não eram alguém que não sabia quem era Jesus, porque aqueles leprosos, se eles foram até Jesus, eles foram ao encontro. O texto vai dizer que eles foram ao encontro de Jesus, é porque eles sabiam que Jesus realizava milagres, é porque eles sabiam que Jesus, ele transformava vidas, ele mudava pessoas, ele mudava situações. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que eles vão até Jesus, só que eles ficam de longe, porque os irmãos bem sabem que os leprosos, eles não poderiam andar
próximo, junto às pessoas. Eles não poderiam andar, né, em meio a pessoas, a gente ali, porque a lepra era contagiosa e havia uma preocupação muito grande. Então eles andavam ou sós ou em grupo, né? E o texto vai dizer que aquela pessoa que ela fosse tocada por um dos leprosos, ela também ficava contaminada. E o texto vai nos dizer que aqueles homens, aqueles leprosos, eles ficaram de longe. Lá no versículo 13, o texto vai dizer que ficaram de longe e lhe gritaram. Às vezes nós se sentimos assim, longe do Senhor. Nós se sentimos enfermos e doentes, ou até esquecidos. São sentimentos em tempos que vêm, por muitas vezes, até nós mesmos se distanciarmos da presença do Senhor. Esquecermos. Quantos têm se esquecido de Deus e ficam longe e se distanciam. Mas nesta noite o Senhor nos chama para se apresentar perante Ele. O Senhor nos chama para estarmos diante da sua presença, porque nele a cura, nele a mudança de situação, nele há uma mudança de estado. Oh, aleluia. E quando nós entendemos a palavra do Senhor, aqueles homens gritaram e clamaram ao Senhor, e eles disseram: Mestre, compadece-te de nós. O Senhor, irmãos, Ele é um Deus de compaixão. Ele é aquele que não nos deixa só. Ele é aquele que não se esquece de nós, por mais que nós venhamos achar que Ele se esqueceu. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, diz a palavra do Senhor. Ele permanece fiel conosco. E Ele é aquele que muda o cenário das nossas vidas. E o texto, ele mostra que aqueles homens, eles começaram a clamar, eles gritaram, eles não ousaram chegar perto de Jesus. Porque eles sabiam que eles poderiam até ser apedrejados, que eles poderiam até ser caluniados, mas quem estava ali era o Senhor. E tem um texto da palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos, que nós devemos ter ousadia em entrar no Santo dos Santos. É bem verdade que aqueles homens, eles estavam impossibilitados de se aproximar do Senhor. Mas eu tenho certeza que mesmo eles se aproximassem, o Senhor os tinha curado. Porque em outras situações o Senhor, Ele permitiu ser tocado, como foi a mulher do fluxo de sangue. Que também a mulher que tivesse com essa situação e tocasse em alguém, aquela outra pessoa ficaria impuro. Eram tradições, eram situações da cultura da época. E não era diferente na questão do leproso. Existiam várias recomendações para essas pessoas que estavam nessa situação. A própria lei, ela demandava, algo dessa natureza, para que essas pessoas tivessem um procedimento diferente, ficassem distante, passavam dias longe até de familiares. Mas o Senhor, irmãos, Ele é aquele que é um Deus de compaixão. E aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos, eles se aproximaram do Senhor e perguntaram e gritaram, mesmo de longe eles gritaram e eles disseram: compadece de nós, Jesus.
Compadece de nós. O Salmo 86 vai dizer que, porém tu, Senhor, 86:15, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, grande em benignidade e em verdade. O salmista, ele disse que Deus, ele é um Deus grande, cheio de compaixão. Ele é um Senhor cheio de amor, pronto a nos abençoar. Deus, ele tem o interesse de nos curar. Agora é necessário nós se apresentarmos perante Ele. Mesmo que até em certas situações de longe gritarmos para o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Compadece de nós, Senhor. Oh, queridos, o texto vai dizer que quando aqueles homens, eles gritam, eles clamam ao Senhor, Jesus, ele dá uma palavra a eles, dá uma ordem. E ele diz assim, lá no versículo 14: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. O texto vai dizer, irmãos, que Jesus vê aqueles homens, e vendo-os, e ao vê-los, o Senhor, ele dá uma ordem. Deus, ele nos vê. Deus, ele te vê. Oh, aleluia. Às vezes nós perguntamos: Senhor, o Senhor tem me visto mesmo? Porque, Senhor, se o Senhor tem me visto, por que tudo isso que eu tenho passado? Por que tantas provações? Por que tantas lutas? Oh, aleluia. O Senhor, ele tem visto. Agora nós devemos se apresentar perante Ele. Nós devemos levar as nossas demandas perante o Senhor. Aleluia. E o Senhor, ao vê-los, ele dá uma ordem. Ele diz: olha, faz o seguinte, vai lá os sacerdotes, levai, mostrai-vos aos sacerdotes. Porque tinha todo um procedimento, irmãos. E enquanto eu meditava, porque a lei mostrava e mandava alguém que era leproso, todas as vezes que eles estavam em processo de purificação, tinha todo um ritual, eles precisam ter um procedimento. E lá em Levítico, capítulo 14, eu queria ler com os irmãos, Levítico capítulo 14, o versículo 1, nós vamos ler até o 11. Nós vamos ver a lei acerca do leproso depois de sarado. E como era esse procedimento? E o texto vai dizer: e depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Aleluia. Dia de purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Mandará também um sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes,
e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, e assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e um longue de azeite. Veja o versículo 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Aleluia. Queridos, existia todo um ritual, existia todo um procedimento, isso na época da lei. Hoje não se precisa mais disso, que hoje nós vivemos pela graça. Aleluia. E a graça do Senhor nos alcançou. E quando Jesus, ele manda aquele homem, ele se apresentar aos sacerdotes, porque ali estavam judeus, estavam samaritanos, estavam pessoas que guardavam a lei. E o Senhor, ele dá uma ordem para que ele se apresentasse, porque aqueles homens já estavam no processo de purificação. Quando nós se apresentamos perante o Senhor, aleluia, nós já estamos no processo de purificação. Quando nós chegamos diante do Senhor, dizendo, levando as nossas vidas como oferta, como sacrifício perante Ele, aleluia, o Senhor, ele já está mudando o cenário das nossas vidas. Aleluia, agora é necessário nós se apresentarmos perante o Senhor. Quantas pessoas estão dizendo aí fora, pastor, eu não sou digno, eu me sinto impuro, eu não sou digno de ir para a igreja, de buscar as coisas de Deus. É aí que você precisa, é aí que nós precisamos, porque nele há um processo de purificação. Nós começamos a lavar as nossas vidas nele. Nós começamos a ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eles pegavam um cordeiro, uma cordeirinha, eles imolavam. Eles pegavam o seu sangue e aspergiam. Depois ele levava as águas. Era todo o ritual de purificação da lepra, irmãos. Porque o pecado, ele destrói. Ele nos leva para distante de Deus. Mas quando nós vamos até Ele dizendo, Senhor, reconhecemos a nossa culpa, chegamos com humildade perante o Senhor e pedimos perdão. E reconhecemos que Ele é aquele que purifica, que transforma, que Ele é um Deus de compaixão, de graça. Aleluia. Ele começa a nos lavar. Ele começa a nos santificar. Ele começa a nos tornar separados deste mundo. Porque quanto mais, irmãos, nós buscamos o Senhor, nós vamos ficando purificados por Ele. A palavra do Senhor nos diz, aquele que for sujo, suje-se mais. Mas aquele que for limpo, limpe-se mais, purifique-se mais. Existe sujeira em nós ainda. O pecado ainda está presente nesta terra. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, o inimigo, ele lançará os seus dardos. O inimigo, ele é sujo. Ele é sujo por natureza. E ele fica querendo sujar os outros também. Ele fica querendo lançar a sua lepra. Ele fica querendo contaminar-nos. Mas glória a Deus, aleluia, que existe um que nos limpa.
Glória a Deus que nós reconhecemos o quão nós somos dependentes dele e precisamos mergulhar nas águas do Senhor para sermos purificados. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Precisamos se apresentar perante o Senhor. Enquanto aqueles homens, irmãos, eles já iam. Quando o Senhor Jesus disse: olha, vão lá se apresentar ao sacerdote, é porque a cura já havia acontecido. A cura não aconteceu enquanto eles estavam lá se apresentando, não. Quando o Senhor disse: vai lá, o Senhor não precisou chegar perto dele e tocá-los. Eles não precisaram chegar perto de Jesus e tocar em Jesus também, como a gente já viu em outras situações que assim aconteceu. Mas o Senhor só disse uma palavra de longe também: vai lá. Aleluia. Vai lá ao sacerdote e mostra lá, porque quando vocês chegarem lá, o sacerdote disse: está limpo. Eram 10. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Dá uma ordem da parte do Senhor para você que tem se apresentado perante o Senhor. Há uma ordem do Senhor. Ele vai dar a ordem de purificação. Aleluia. Oh, aleluia. E que volte em reconhecimento. Aleluia. Como é bom, irmãos, quando nós reconhecemos. Aleluia. O versículo 15 e o 16 vai falar sobre isso. Porque aconteceu que indo eles foram purificados, no versículo 14. Mas no versículo 15 vai dizer: e um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Isso fala de reconhecimento. Isso fala do versículo 11 do capítulo 14 de Levítico, onde diz que quando aquele era purificado, o sumo sacerdote apresentava ele perante o Senhor na porta da tenda. E esse homem se apresentou ao Senhor dos senhores. Este se apresentou perante Jesus, enquanto os 9 ficaram. Não houve um reconhecimento. E nós temos falado sobre isso, que muitos têm sido alcançados pelo Senhor, muitos têm sido abençoados, mas não voltam para agradecer. Tem pessoas do seu convívio, tem pessoas da sua família que têm sido alcançados pelas orações feitas através de você e da sua igreja. Tem pessoas que ainda não voltaram para agradecer, mas já está sendo abençoada. Aleluia. Tem pessoas que já estão sendo alcançadas. Aleluia. E aqueles homens ali, os 9 ficaram. E eu fico imaginando, irmão, do que aqueles 9 foram fazer. Porque há muito tempo eles não poderiam dar um abraço nos seus irmãos, nos seus parentes. Há muito tempo eles não poderiam andar mais em comunidade, junto de pessoas, estavam isolados. E talvez eles foram fazer isso, esqueceram de quem foi o que havia curado. Porque aqueles homens sabiam quem eram Jesus, porque quando eles se apresentaram perante o Senhor e eles clamaram de longe, é porque eles sabiam que Jesus poderia curar. E nós sabemos quem é o Deus que cura. O nome dele é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Aleluia, o Deus que purifica, o Deus que santifica, que pega alguém doente, que pega alguém na sarjeta, que pega alguém que está tão distante da presença do Senhor, que começa com aqueles 10 leprosos que clamavam de longe, gritavam de longe, dizia: Jesus, compadece-te de nós. Mas nele tem compaixão. Aleluia.
Nele tem graça, nele tem perdão, nele tem cura. Aleluia. Alguém vai sentir o amor de Deus. Alguém vai se sentir beneficiado pela compaixão e a graça do Senhor. Aleluia. E esperamos que volte para agradecer. E Jesus espera. Porque aquele que voltou, vai dizer a palavra do Senhor no versículo 16, e no versículo 15, um dos 10, voltando, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aleluia. Volta rendido. Volta em reconhecimento, dando glória a Deus em alta voz. Sabendo quem foi o que curou. Oh, aleluia. Aquele homem se apresentou de volta. É bem verdade que muitos só se apresentam na hora da necessidade. Que chega na presença do Senhor e diz: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, cura o meu filho, cura a minha filha. Senhor, muda essa situação. Deus, abre a porta de emprego. E são tantas e tantas coisas. Mas o Senhor, Ele não só quer dar a cura, nem a porta de emprego. O Senhor, Ele não só quer dar, irmãos, as bênçãos desta terra. Ele tem bênçãos superiores. Aleluia. Vinícius leu aqui, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, grandes, coisas grandes. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas grandes e firmes, que não fica só depois que você recebe a bênção, não. Coisas firmes. Quando Deus Ele abre a porta, ela continua. Quando Ele manda a cura, é curado para sempre. Aleluia. Pode o médico ficar até confundido. Pode o médico até dar uma sentença dizendo assim: olha, vai para casa porque não tem mais o que fazer, não. Mas quando nós voltamos perante o Senhor com as nossas demandas, e que é Ele que cura, é Ele que faz, é Ele que muda, são coisas grandes e firmes que o Senhor Ele tem para nós. Agora tem que clamar, tem que se apresentar perante o Senhor. Nós devemos estar assim como esse leproso que voltou, esse que já tinha sido curado, se apresentando perante o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui de volta. Aleluia. O Senhor pergunta: olha, cadê os 9? Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros? E ele disse: não, só eu voltei. Mas eu estou aqui em reconhecimento, sabendo que foi o Senhor que fez. Eu me apresentei ao sacerdote lá e ele analisou, ele viu que eu já estava curado. Teve todo o ritual, eles fizeram todo o procedimento, mas agora eu estou me apresentando na porta da congregação perante o Senhor. Ele estava se apresentando, irmãos, ao Senhor. Deus, Ele é Senhor na tua vida. Aleluia. Ele é Senhor na nossa vida. Qual é o Senhor que você tem se apresentado? É a Ele que nós devemos apresentar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. A cada dia nós vamos levando sobre Ele, aleluia, as nossas demandas, aleluia, e no tempo certo, aleluia, Ele vai curar o leproso. Aleluia. No tempo certo, Ele vai restaurar. Agora é necessário sentirmos o desejo de estar se apresentando perante o Senhor. O salmista, no capítulo 5 de Salmo e o 3, veja que ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei.
O salmista estava dizendo: quando eu acordo, Senhor, eu já quero me apresentar perante Ti. Quando eu abro os meus olhos pela manhã, já há um reconhecimento que é o Senhor que está me dando a oportunidade de acordar. Aleluia. E quando eu me acordar, eu já quero que o Senhor escute a minha voz. Eu já quero entregar a Ti o meu dia. Eu já quero declarar a Ti o meu reconhecimento. Eu já quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós devemos se apresentar perante o Senhor. O Salmos 42 e o verso 2. O salmista, ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aleluia. Será que nós temos esta necessidade? Aqueles homens andavam em romaria, eles andavam distante do templo. E eles sentiam a necessidade de estar na presença do Senhor, de estar buscando as coisas de Deus. E ele estava dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou me apresentar? Quando é que eu vou estar diante da face do Senhor? Porque naquele tempo eles precisavam ir de caminho ao templo. Ali estava o tabernáculo, ali havia o Santo dos Santos. E ali eles entravam. Alguns diziam: Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eles se apresentavam. Aleluia. O Senhor quer nos ver perante Ele. O Senhor, Ele quer ver, irmãos, as nossas demandas diante dEle. É claro que nós não devemos ir ao Senhor para pedir, nós devemos ir para agradecer também, feito este homem voltou. Mas o Senhor gosta que nós demos trabalho para Ele. Aquela dificuldade, aquele problema que para você acha que é impossível, como o Senhor, Ele gosta. Quando nós chegamos aos olhos humanos com causas impossíveis perante o Senhor. Quando a gente se apresenta perante o Senhor e dizendo: Senhor, olha, a sentença do juiz não é favorável não. O diagnóstico do médico é que é para a morte. Olha, a notícia é de desemprego, é de falta de dinheiro. Mas o Senhor, irmãos, Ele gosta quando nós levamos essa demanda a Ele. Porque para Ele não há nada impossível. Quando Sara, ela riu, enquanto o anjo desceu e falou com Abraão e disse: olha, daqui 1 ano terás um filho. Aí Sara do outro lado da cortina rindo. Como é que vai ser isso? Um homem de 100 anos, uma mulher de 90. Como alguém pode ser curado assim, que era estéril? Além dela ser estéril, já estava avançada em idade. Deus, Ele é um Deus das causas impossíveis, irmãos. Não existe demanda que nós viemos levar para o Senhor que Ele não possa mudar e resolver. Continue levando perante Ele. Continue apresentando. Continue apresentando. O salmista diz: quando eu me apresentarei ante a face de Deus? Aleluia. Se apresente ante a face do Senhor. Ele já está lá esperando. Manda as demandas para mim. Aqueles homens gritaram de longe: Senhor. Aí o Senhor: sim, digam, tem compaixão de nós. Aí o Senhor disse: vai lá, se apresentam lá. Aleluia. Mas um voltou para agradecer, irmãos. E esse que voltou
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse para ele: cadê os 9? No versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem não só ganhou a cura, mas ganhou a salvação. Porque quando nós se apresentamos perante o Senhor, entenda esta palavra, o Senhor também nos apresenta perante o Senhor Deus. Ele mesmo vai nos apresentar perante o Senhor. Quando nós chegamos perante Ele, a Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, como intercessor por nós. Aleluia, as suas orações vai chegando a Ele e Ele vai apresentando ao Pai. Aleluia. A Bíblia diz que as nossas orações é como incenso que sobe perante Ele. Quando nós vamos levando as nossas demandas, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Colossenses. Eu já estou terminando, Colossenses capítulo 21. E o capítulo 1 e o versículo 21, desculpe. Colossenses 1, 21. Vamos ler até o 23. E a vós também, que no outro tempo ereis estranhos, leprosos, inimigo no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, aquele cordeiro, pela morte, para perante ele vos o quê? Apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ele vai nos apresentar inculpáveis, irmãos, sem lepra, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da vossa esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele vai nos apresentar, irmãos, com a nossa carne purificada, o nosso corpo, não este corpo mortal, mas um corpo de glória. Quando nós voltamos para agradecer em reconhecimento ao Senhor, quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos o que Ele tem realizado em nossas vidas, todas as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. O Senhor, irmãos, Ele tem grandes coisas. Ele tem os céus para nós. Ele tem salvação. Como Ele disse para o leproso, lá em Judas, o capítulo 1 e o versículo 24, eu vou terminar com esse texto. Judas 1:24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele também irá nos apresentar, irmãos, irrepreensíveis, sem mácula, sem culpa, sem lepra. Aleluia. E Ele vai fazer isso com alegria. Assim como Ele se alegrou com aquele único que voltou, dizendo: olha, cadê os 9? Senhor, eles ficaram lá, mas eu estou aqui. Você está aqui. Você está perante o Senhor. Você voltou para agradecer. Você se lembrou do Senhor e disse: foi Ele. Não foi eu, foi Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Foi Ele que reconheceu em mim, mesmo eu pecador, mesmo eu falho, mesmo eu leproso. Mas Ele olhou para mim e disse: olha, eu tenho cura para você. Aleluia. E agora, quando nós voltamos dando glória a Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo em nossas vidas, aleluia, isso não só fica aqui, isso jorra para a vida eterna. O Senhor tem o céu para nós. Ele pode até te curar aqui nesta terra. Aleluia. Ele pode até lhe dar
o que o seu coração deseja. Mas o Senhor, Ele tem muito mais. Se você entender quem o Senhor é para você. Muitos buscavam Jesus pelos milagres, no partir do pão, na multiplicação dos pães. Aí o Senhor disse: vocês estão me buscando pelo pão que perece. Eu posso fazer vários milagres, eu posso multiplicar os pães quantas vezes eu quiser, eu posso suprir as necessidades como eu supri do meu povo no deserto. Mas não buscai o pão que perece, buscai o que permanece para a vida eterna. E o Senhor disse para aquele homem, Ele disse: a tua fé, filho, te salvou. Vamos ficar de pé. O Senhor, irmão dele, tem algo grandioso para mim e para você. Vai te apresentando perante o Senhor todos os dias. E você nesta noite que nos assiste, se você reconheceu o que o Senhor fez por você, ou se você tem estado em situações difíceis, Seja o que você é. Um adorador. aleluia, volta para o Senhor nesta noite. Ele te chama em reconhecimento. Você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você pode dizer assim: eu quero voltar. Talvez está afastado, talvez está afastada, mas o Senhor nesta noite falou contigo através desta palavra. Aleluia. Que Ele possa achar em você, que Ele possa nos achar perante a sua face, perante a sua presença, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou quebrado, eu estou leproso, mas o Senhor pode mudar a situação. Oh, aleluia. O Senhor, Ele vai alcançar muitos. Aleluia. Enquanto você está levando as demandas, enquanto você está levando perante o Senhor, aleluia, todas as suas preocupações, toda a sua vida e todo o seu agradecimento, dizendo: Senhor, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso na minha vida, eu sei que é o Senhor que está me alcançando, aleluia, que tem cuidado de cada particularidade da minha vida, da minha família, aleluia. Ele vai dizer para mim e para você: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Eu não só tenho bênçãos, aleluia, materiais para vocês, não. Eu tenho bênçãos espirituais que vai jorrar para a vida eterna e vai alcançar a sua família, a sua casa, vai alcançar este bairro. Mas que nós possamos estar aqui apresentando perante o Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, aleluia. Se apresenta a Ele perante o Senhor agora. Fecha os teus olhos. Aleluia. Eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei quais são os seus impossíveis, mas fala a Deus agora, entrega a Ele agora. O Senhor está te dando a oportunidade. Aleluia. Se apresenta perante o Senhor. Ele está com os ouvidos atentos. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Sabe todos os meus dias, que da vida para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor, Ele conhece. O Senhor conhece os que são seus. Ele sabia que aquele ia voltar. De um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ele conhece. Ele já estava esperando aquele voltar. O Senhor sabe qual é a minha verdade. Me separou, me marcou. Você tem a marca do Senhor na sua vida. Aleluia. Com cura ou sem cura, com emprego ou sem emprego, com milagre ou sem milagre, você é do Senhor. Aleluia.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Vai te apresentando perante o Senhor. Aleluia. Ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. O Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Vai servindo ao Senhor. Ele te separou, Ele te marcou. Vai te apresentando perante Ele, porque você tem livre acesso à presença do Pai. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu meditava nesta palavra, como Deus falou ao meu coração, irmão. Como eu me alegrei ontem, né? No tempo tão curto, eu cheguei em casa e fui preparar a palavra para poder ir para lá, para o palco. E Deus, Ele falou tremendamente comigo através desta palavra. Que assim sejamos nós, irmão. Que nós venhamos se apresentar perante o Senhor. Que nós venhamos estar cada dia firmados, sempre firmes, abundantes na presença do Senhor, sabendo que o trabalho das vossas mãos não é vão no Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui neste lugar, por você que nos assistiu. Que Deus permaneça abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Se nosso irmão Douglas estiver aí ainda, fiquei muito feliz de saber que você estava aqui junto conosco assistindo. Que você possa ter sido abençoado, meu irmão, toda a sua família, toda a sua casa, né, através deste culto, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Quero avisar os irmãos, amanhã haverá culto de oração, irmão. Culto de oração às 3 horas da tarde. Amanhã, aqueles que puderem, estejam aqui em nome de Jesus. É momento de se apresentarmos perante o Senhor. Amém. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor. E domingo pela manhã, escola dominical, às 9 horas da manhã. Contamos com a sua presença em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agradecer o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pela tua presença neste lugar, Jesus. Obrigado pela tua graça que nos alcança neste lugar. Ó Deus, perdoa nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Senhor, nos limpa, nos purifica, assim como o Senhor faz com aquela árvore que está em ti, que está na videira. Toda árvore que está em ti, o Senhor poda, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Assim sejamos nós, Senhor. Queremos ser limpos por ti todos os dias. Queremos ser purificados, Senhor. Queremos fugir, Pai, da lepra, do pecado, para se apresentar perante a ti todos os dias, Senhor, para sermos purificados todos os dias. Ó Deus, obrigado por esta palavra ministrada aos nossos corações, que nós possamos estar presentes, Pai, perante a tua presença, assim como o salmista disse, como eu desejo, meu coração deseja, quando eu me apresentarei perante a tua face, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua compaixão, Deus, pela tua graça, por alcançar os nossos, por alcançar, Pai, há muitos aí que já estão curados, que já estão sendo libertos, transformados, têm sido alcançados pelas bênçãos vindas do teu trono, Senhor. Mas que haja reconhecimento, vai trabalhando nos corações, vai trazendo, Senhor, vai incomodando, vai trazendo reconhecimento para estar na tua presença, porque, Senhor, esse mundo vai passar, não adianta ganharmos o mundo todo e perder a nossa alma, Senhor. Queremos estar contigo para sempre, queremos estar perante a tua face, assim como o apóstolo Paulo disse que um dia nós o veremos face a face, veremos como o Senhor é, e assim a nossa expectativa, Senhor, está sempre perante a tua face. Nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, livra-nos de todo mal. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.